gente começa falando de Sul-Americana. Hoje está aqui comigo Nelsinho Góes, comentarista da equipe Dona da Bola, para a gente falar sobre essa partida entre Bahia e Independiente. Hoje, o jogo que está movimentando o futebol baiano, confronto direto. Lembrando a você, torcedor, que o Bahia lidera o grupo e apenas um vai se classificar. Então, esse jogo pode ser um passo importantíssimo para a próxima fase. Fora de casa, o Bahia tem um embate crucial diante do Independiente. Líder do Grupo B, o tricolor tem a missão de se manter no topo da tabela. O meia Tassiano, que ficou no banco de reserva na última partida, deve entrar como titular e tem boas expectativas para o jogo. A gente sabia da dificuldade que era já desde lá do primeiro jogo. A expectativa é muito boa, a gente sabe da nossa força, sabe a força que o grupo tem. Com a mesma pontuação na tabela, as equipes fazem um confronto direto pela liderança do Grupo B na Sul-Americana. O Bahia sai na frente por ter melhor saldo de gols. Quem vencer fica a um passo da próxima fase. Difícil, porque eles também vão querer muito esse jogo, né? Um jogo de muita importância para eles também. Então a gente não vai ter facilidade, não vai ser um jogo fácil. A gente já tem ciência disso, a gente tem que ir preparado, porque a gente sabe que vai ser um grande jogo. Se vencer, o time de Dado Cavalcante garante a classificação na última rodada apenas com um empate. Para a partida, o zagueiro Luiz Otávio está de volta. Ele se recuperou de um incômodo muscular na coxa e deve formar dupla com Conte. Esse é o segundo jogo do Bahia depois do título da Copa do Nordeste. Na semana passada, teve mais uma vitória em cima do Guabirá, também pela Sul-Americana. O grupo vem formando um grupo bom, um grupo forte, é um grupo que almeja grandes coisas. A gente já deu um passo nessa Copa do Nordeste. A gente espera, né, ao longo do ano, ao longo da temporada, a gente possa, né, fazer bons jogos, boas trajetórias para que no final a gente possa alcançar grandes coisas. Mesmo com a boa sequência, Tassiano defendeu que o momento é de manter o foco e os pés no chão. A gente sabe que cada jogo é uma história, né? A gente já conversou que passou, né? Foi muito bom essa conquista para a gente, para o clube, né? Mas agora já é pensar em cada jogo, sabendo da dificuldade que é, né? A gente sabe da pressão que se tem, mas a gente tem que controlar, tem que ter paciência para que ele não possa escapar das nossas mãos. Nelsinho Góes, meu querido, antes da gente falar do time do Dado, queria colocar aqui uma pauta para você sobre a importância desse jogo para a temporada do Bahia, né? A gente sabe que o Bahia vem aí de um título de Copa do Nordeste, tudo isso já dá uma moral, mas se conseguir vencer o Independiente lá na Argentina, passar de fase, eu acho que esse grupo tem ficado cada vez mais confiante. O Dado, ele está mostrando uma firmeza maior também, menos oscilações, e é de fato o que o torcedor espera. Eu, por exemplo, aqui de fora, tenho uma expectativa muito grande para ver qual vai ser o comportamento do Bahia, a postura do Bahia, se vai ser um Bahia parecido com aquele que venceu o Ceará lá em Fortaleza, ou se vai ser aquele Bahia que vai se fechar muito, que vai dar mais oportunidades para o Independiente aparecer. É um jogo que os erros precisam ser minimizados ao máximo, né, Nelsinho? Com certeza, Ju. É uma partida diferente, tanto o Bahia como o Independiente sabem que essa partida decide quem prossegue dentro da Sul-Americana. Se o Bahia conseguir classificar-se, né, porque só passa um, e esse é o diferencial do regulamento, e nessa classificação, eliminando uma equipe tradicional, como é o Independiente, uma equipe acostumada, eu acho que é o maior vencedor da Taça Libertadores, inclusive, o Bahia leva para a fase seguinte, além da classificação e tudo que advém dela, leva uma confiança muito grande por ter eliminado uma equipe forte. O jogo de hoje, logicamente, terá um caráter bem diferente da partida contra o Guabirá, pela qualidade que tem o Independiente, e o Bahia também mostrou-se um pouco ainda comemorando o título contra o Ceará e não teve a intensidade necessária no jogo contra os bolivianos. Nesse jogo de hoje é um jogo mais brigado, um jogo mais de ocupação de território, de equipes querendo protagonizar o jogo, e o Bahia tem que ter muita atenção. Eles têm um meio-campo forte na retomada da posse de bola, tem velocidade pelos lados, é sempre um time traiçoeiro, é sempre um time perigoso, e é um jogo que tem que ter caráter decisivo para deixar o Bahia à vontade para a última rodada e, em classificando,
levando tudo de positivo que uma maratona dessa, onde só passa um, traz para uma equipe que almeja um ponto mais alto dentro da Sul-Americana. E esse primeiro jogo aqui em Pituaçu também pode ser um grande exemplo aí para o Dado, né, Nelsinho? Já viu o estilo do Independiente, já sabe que se der espaço é um time que pode trazer dificuldades e, da mesma forma, contrapondo, o Bahia também mostrou que pode ser um time reativo, né? Pode sim. O Bahia é acostumado a jogar de forma reativa quando é solicitado assim, ele sabe jogar assim. Ele tem velocidade na frente. A própria entrada do Tassiano, ela vai permitir isso, porque você só consegue ser reativo, Ju, se você rouba a bola limpa no meio-campo. Se você destrói, corta a bola ou gera um escanteio, você não faz o contra-ataque. Você só faz o jogo de transição quando você desarma limpo. E para isso você precisa ter jogadores no centro com essa característica de ser agressivos na retomada da posse de bola. O Bahia tem essa característica, principalmente quando o Tassiano joga. O Daniel já se esforça um pouco para fazer isso e o Patrick faz isso naturalmente. Mas não é só isso, não é só essa fórmula que vai ser suficiente para um bom resultado hoje. O Bahia precisa também protagonizar o jogo, ter a confiança de ter a posse de bola, criar espaços, gerar infiltrações, criar situações naturais de uma partida na sua fase ofensiva. Ficar atento às bolas paradas, tanto as ofensivas quanto as defensivas, porque é um jogo de detalhe. O Independiente mostrou sua equipe parelha ao Bahia, tecnicamente, foi o que nós vimos aqui. O Bahia teve a oportunidade até de vencer o jogo. Então, eu penso que é um jogo igual, onde o estado mental, aquele compromisso, o foco, aquele algo mais que um jogo de Sul-Americana e quando se enfrenta argentinos exige, será um ponto diferencial para o Bahia conseguir uma boa vitória hoje e encaminhar a sua classificação. Nelsinho, você como um grande analista, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou colocar o time do Bahia aí na tela, a nossa prancheta, e eu queria que você pontuasse os prós e os contras dessa equipe, né? O que o Bahia tem de mais forte e o que o Bahia tem de maior fragilidade no seu esquema tático. Olha, Ju, o Bahia encontrou uma solidez na sua linha de 4 defensiva, foi um ponto positivo. A entrada do Conte com o Luiz Otávio equilibraram muito. Mesmo quando jogou o Juninho, ele cresceu bastante, ele foi resgatado. E ali o Nino com o Matheus, eles têm uma boa composição. O seu trio de centro, o Patrick De Luca, o Patrick De Luca é um jogador naturalmente com a capacidade de marcação. Ele joga ali à frente daqueles 4, ele não se esforça tanto. Já é a característica dele fazer isso. O Danielzinho, ele sofre mais, mas cumpre a missão que o Dado vem passando para esse atleta. Tassiano tem uma dinâmica boa tanto para atacar quanto para defender. O Danielzinho é um jogador mais de construção, que colabora na marcação no máximo possível, mas tem na qualidade do passe o seu ponto principal. Na frente, o Rossi é um jogador de extrema, um jogador de velocidade, que também finaliza. O Gilberto é um atleta que é um definidor, é um bom atacante com boa técnica e que vem até colaborando também na marcação, porque o Dado sofre um pouquinho nessa recomposição. Quando o Bahia volta para marcar, o Rodriguinho ele sofre muito se ele tiver que perseguir pelo lado do campo. Então, às vezes, você vê o Gilberto fazendo isso, algumas vezes, mas na maioria das vezes o Tassiano também é deslocado para fazer essa função. Então, defensivamente, existe um ajuste, um poder de compensação em cima da característica do Rodriguinho, que defensivamente ele não baixa tanto, até para não se desgastar. Dado encontrou essa forma. Isso está acontecendo e vem evoluindo aos poucos. Agora é preciso, dentro do jogo, uma conexão muito grande entre os setores e o estado mental pesa muito. Qualquer desconcentração ou qualquer baixa ali de motivação, onde você tem que socorrer o seu companheiro, ter aquele senso de coletividade grande, a equipe cai. Porque não é fácil você fazer Gilberto vindo do lado do campo, perseguir o lateral até embaixo. É preciso o grupo estar muito vinculado entre eles para que isso aconteça sem que ele tome isso como uma coisa negativa. Então, o Bahia tem esse lado positivo, ele vem mostrando esse senso
e tem que levar para dentro de campo isso até para o ano todo, porque essa é uma postura do clube, um clube que luta, um clube que briga e que vai buscar melhores condições dentro do ano de 2021. Perfeito, Nelsinho Góes é craque nos comentários mesmo, né? E a gente precisa ver esses jogadores que são diferenciados no elenco, como o Rodriguinho, o Gilberto, o Rossi, o Daniel, quando está numa fase inspirada, não é mesmo, Nelsinho? Quando eles estão bem, aí realmente o Bahia faz a diferença. E um desses jogadores, o Tassiano ali no meio de campo, no último jogo contra o Guabirá, o Dado abriu mão para colocar mais um homem na frente, né? Até porque foi uma opção do treinador aí para deixar o time um pouco mais ofensivo contra um adversário tecnicamente mais fraco. Agora, diante do Independiente, o Tassiano está de volta. Ele falou sobre a sua boa fase. Já atuei em várias, mas a que eu mais gosto é essa que eu venho atuando no meio do campo, né, que é chegando bem na área, com essa liberdade de poder circular bem ali no meio. O Dado tem pedido isso para mim, então estou bem, estou me sentindo muito bem nessa posição que eu estou. Confiança a gente se tem quando se joga, né? A diferença acho que pouca, assim, porque era mais de ter rodagem, de ter mais tempo de jogo. Aqui o Bahia acreditou em mim, vem acreditando em mim, né? E eu estou conseguindo fazer o meu papel dentro de campo. A gente vem numa sequência boa, né? E da minha parte fazia um tempo que já não tinha essa sequência, né? E o time também já vem uma sequência pesada, mas a gente tem que encarar esse mais um jogo, né? Porque a gente sabe, como eu falei anteriormente na resposta, que é um passo muito grande para a nossa classificação. É bom, Nelsinho, quando a gente vê uma contratação que chega e encaixa, né? O Bahia estava precisando desse homem no meio de campo, teve algumas perdas nesse setor e o Tassiano tem se dado bem aí, né? Exatamente, Ju. Tem atletas que chegam no clube e parece que já estão lá há 6 meses. Então, o Tassiano chegou muito à vontade, muito participativo, é um jogador ativo, que atua bem na fase ofensiva, atua bem na fase defensiva, cumpre tarefas, não é um jogador apático, mesmo se ele jogar mal tecnicamente, dificilmente você vai reclamar dele por omissão. Ele é um atleta que está sempre tentando, participando, correndo, chega na frente, finaliza, volta, marca. Ele dá uma dinâmica ao setor do meio-campo do Bahia, que tem o Patrick De Luca com a característica mais defensiva, e o jogador Danielzinho, que é mais técnico, joga mais na construção, na arrumação do jogo. Tem pouca penetração na frente, embora, a meu ver, tenha capacidade para fazer isso. Porque se eu sou bom dando passe num setor mais atrás, eu também sou bom na frente, embora ali aperte mais a marcação, mas ele tem que arriscar mais, porque ele tem capacidade para isso. Mas voltando, o Tassiano caiu como uma luva, um jogador que tem até identidade com o estilo de jogo que o Bahia tem. Isso aí, ó. Já já a gente vai falar mais de Independiente e Bahia, esse jogo de hoje pela Sul-Americana, uma partida muito importante, tem palpite e muito mais. E tem que tomar cuidado também com a catimba argentina, viu? Não é fácil, não.